pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G. Hoje, no De Frente com a Lemarques, estamos aqui com a ginecologista e obstetra, a Larissa Bandeira. Ela que vai falar aí sobre gravidez, falar também sobre a questão, da obstetrícia também, os cuidados que a mamãe deve ter aí quando está grávida ou quando quer engravidar e sobre gravidez aí, o momento ideal de se engravidar. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Alessandra, e você, tudo jóia? Muito satisfeita, já tive a oportunidade de te entrevistar na rádio. Verdade. E agora aqui, nesse momento especial, no programa Ponto G. Vamos falar então de gravidez? Sim. Ela que está grávida pela segunda vez, então ela como médica e obstetra, falando de gravidez, olha que bacana. Estando grávida. Estando grávida. E aí, Larissa, o que a gente pode falar para os nossos telespectadores, de modo geral, sobre a questão da gravidez, aquela mulher que está desejando engravidar? Existe um momento mais propício? Sim, em termos de idade, vamos dizer de uma forma geral, o ideal é que as mulheres, elas tenham a primeira gestação ou as gestações antes dos 35 anos, porque após esse período a gente tem alguns riscos, além da questão de diminuição de fertilidade. Mas assim, uma vez que a mulher decida engravidar, independente da idade, a primeira coisa que ela deve fazer, que muitas não fazem, é procurar, antes mesmo de interromper o método contraceptivo, procurar o ginecologista para fazer a avaliação pré-concepcional. É muito comum a paciente, na maioria das vezes, elas já chegam grávidas. Não é o ideal. Ou então elas já chegam há 2, 3 meses já tentando. Então, o ideal seria que essa avaliação fosse feita antes, para que a gente solicitasse os exames de acordo com cada caso, e após a avaliação desses exames e do caso de cada mulher, a gente definisse se ela está apta para iniciar o processo de tentar engravidar, ou se às vezes, por exemplo, a gente detecta uma pressão alta, uma glicose alta, então coisas que a gente precisa corrigir, ou alguma infecção, que seria ideal corrigir antes de se submeter ao risco de engravidar. Então, esse seria o protocolo ideal, fazer essa avaliação pré-concepcional para que a gente oriente o momento ideal de suspender o método e aí ela iniciar as tentativas. E as mulheres que engravidam após essa idade, por que o risco? De uma forma geral, a partir dos 35 anos, a gente tem tanto a questão de mais dificuldade para engravidar, mas engravidando a gente tem um risco maior de abortamento, é uma faixa de idade que a gente já tem mulheres com maior risco de já serem hipertensas ou desenvolverem hipertensão na gestação, diabetes. Então, por esses motivos, a gente fala que é uma gestação de risco. Não necessariamente quem tem mais de 35, 40 anos vai ter uma condução, na maioria das vezes, diferente da gestação. A gente vai acabar conduzindo mais ou menos da mesma forma, mas sabendo que ela tem um risco aumentado para algumas doenças, não necessariamente ela vai desenvolver, é apenas... um zelo maior, risco, né? É um zelo maior. Porque tem mulheres aí com certa idade que estão até com a saúde até mais em dia que outras aí até bem nova, menos que 20 anos, com a saúde mais debilitada. Sim. E existe a questão na gravidez, mulheres ficarem depressivas? Existe realmente a depressão pós a mulher ter o parto? Sim, existe a depressão pós-parto, é uma situação bem delicada, mas antes mesmo que a mulher desenvolva a depressão pós-parto, ela pode ter uma condição que chama baby blues. Olha. Então, assim, é muito comum pós-parto, é muito intenso, eu falo por experiência própria, na minha primeira gestação, eu achei muito intensa aquela primeira semana, as 2 primeiras semanas são muito intensas, a gente se sente sem lugar, é muita demanda do recém-nascido. E às vezes a gente tem um sentimento, não sabemos porquê, de tristeza, vontade de chorar, uma sensação de que você não vai dar conta. Então seria uma situação mais leve, mas que se a gente não abordar bem, essa mulher ela não tiver um bom apoio, ela pode evoluir para o quadro mais grave, que seria o de depressão pós-parto. Então a gente pode suspeitar disso, por exemplo, a mulher tem um baby blues, mas ela já está ali 1 mês, 2 meses daquela forma, não seria o esperado. Duraria ali 1 a 2 semanas, e depois a mulher já se adaptaria bem a esse período pós-parto. Ok. E aí, Larissa, me conta. A mulher está desejando engravidar, o primeiro passo, ir até a ginecologista, né? E o ideal é ser um ginecologista obstetra. Sim. Né? Sim. Que possa também realizar o parto, né? A que acompanhou realizar o parto também daquela mulher. E
chegando no seu consultório, ela fala do desejo da gravidez ou, de repente, ela já chega grávida no seu consultório. Quais são os passos aí com essa mulher, com a sua experiência, com essa pessoa, né, que está nesse momento especial da vida? Sim. Para as que ainda desejam engravidar, a gente vai fazer essa abordagem, igual eu falei, avaliação pré-concepcional, ver se ela está apta para já começar a tentar. Uma vez que ela já chega grávida, então a partir do momento que ela descobrir a gravidez, já fiz o teste de gravidez, já é o momento de agendar a consulta com o obstetra e iniciar o acompanhamento pré-natal. E aí nessa primeira consulta a gente acolhe, parabeniza, é um momento de muita expectativa. E nesse momento a gente faz uma avaliação completa dessa mulher, avalia todos os riscos e solicita também todos os exames necessários, ultrassonografia, exames de sangue, de urina, faz uma avaliação completa. E aí, né, é o ponto muito importante. E deixa eu te falar, e depois que passa desse período, muitas mulheres querem guardar, né, aqueles 3 primeiros meses, não comentar com ninguém. Isso aí é mito, não tem nada a ver, ou realmente acontece mesmo também com suas pacientes? Muita gente quer guardar porque, de fato, Alessandra, existe um risco, cerca, vamos dizer assim, de uns 20%, um risco de abortamento no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses da gestação. É um risco até alto. Então, eu acho conveniente quem opta, eu sou desse tipo, eu opto por esperar pelo menos esses primeiros 3 meses, para não, e a partir desse momento você consegue criar uma expectativa maior na gestação. Mas também não é errado a pessoa já querer contar desde o princípio, mas esse primeiro abortamento, essa chance que é até grande, né, de uns 20%, realmente é verdade. Por isso, talvez as pessoas tenham essa conduta. Porque muitas mulheres, né, a gente vê, né, deixa para falar depois de um período, fica um pouco segura de estar falando, deixa aquele momento especial, sim, até com relação ao sexo do bebê, tem aquela questão hoje de fazer aquele chá de revelação. Tornou-se assim, até um pouco mais mágico a questão da gravidez para a grande maioria das mulheres, né? Sim, sim. Pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque é um momento muito mágico na vida de uma mulher, na vida de um casal, né? É um momento muito interessante. E quando a mulher tem o apoio do companheiro, a gravidez se torna ainda muito mais interessante, da família, acolhimento. Sim, sim. É um período que a gente precisa de muito acolhimento, de muita ajuda, de muita participação, e especialmente depois que nasce. Enquanto está na barriga ainda é bem mais tranquilo, né? Mas depois que nasce, esse apoio, essa rede de apoio é muito importante, né? Para que a mulher viva uma experiência melhor. Pois é, gente. Inclusive, como nós salientamos no início do programa, a doutora está grávida em setembro, né? Que ela vai ter o bebê. Já. Então, que momento especial, né? Dando essa entrevista nesse momento aí, quase já tendo bebê, já quase tá. Quantas semanas que a gente pode estar falando hoje, que você está hoje em dia? 31 semanas. 31 semanas, isso. Muito interessante. Me conta uma coisa, foi muito bombástico a questão da atriz global, a Cláudia Raia, com a gravidez, depois dos 55 anos, e segundo ela, não teve nenhum tratamento, não foi inseminação. É normal, doutora? Não é, né? Não é nem um pouco comum, é um acontecimento bem raro. Inédito. Geralmente, as mulheres, a menopausa acontece entre os 45 e 55 anos. Aconteceu a menopausa, a gente entende que a mulher não tem mais capacidade de engravidar, especialmente já com 55 anos. Mas, segundo o relato dela, foi espontâneo, assim, a natureza é capciosa, então ela relata ter tido uma ovulação aleatória e acabou dando certo, né, a gestação. Essa questão aí da ovulação aleatória, doutora, como é que ela acontece de fato em algumas mulheres? É mais propício em um certo tipo de mulher que esteja mais apta a isso? Lógico que não, na verdade faz uma não. diferença. Nesse caso, pós-menopausa, por isso que quando a mulher, aí a gente vai avaliar de acordo com alguns critérios, mas assim, a mulher aconteceu a menopausa, a gente às vezes tem que levar um pouco, por exemplo, se ela usa um anticoncepcional, tem que prolongar um pouquinho o uso para garantir que não vai acontecer o que aconteceu, uma ovulação, mesmo sem ter a menstruação. Então, não é porque é uma característica específica da mulher. Na verdade, ela tinha tudo para não dar certo, né? Para não ter essa ovulação. Mas a natureza, por algum motivo que a gente não vai conseguir explicar, aconteceu essa ovulação. Mesmo que ela tinha um período de segurança bom, né? Ela tinha 3 anos pós-menopausa, pelo que eu li sobre o caso.
Só que o que eu li também ela falando que ela tinha iniciado um processo de tentativa de fertilização in vitro, tinha suspendido por 3 meses e aí conseguiu engravidar. E eu não sei se esse processo acabou ajudando. Ela tinha alguma né? reservinha ali, porque é muito difícil com 55 anos ainda ter alguma reserva. Mas ela tinha e acabou dando certo. E conta pra gente aí, você agora na segunda maternidade, como é que está sendo a experiência? E conta pra gente também a primeira experiência, né? Com você agora do outro lado, do lado das mulheres que querem engravidar, como é que é esse sentimento, assim, de você como profissional da saúde, como médica, trabalhando, né, colocando crianças no mundo, como é que é esse sentimento? Sim, eu lembro perfeitamente que eu não tenho muito tempo a minha primeira gestação, né? Minha menina tem 2 anos e 5 meses. Você foi, então, com 35 anos, você foi dentro daquele parâmetro. Foi. Eu engravidei com 34, tive ela com 35. Eu falei, agora não dá para esperar mais, não esperar mais um pouquinho. Mas depois que eu engravidei, eu tive uma percepção diferente, até no meu acompanhamento pré-natal. Então, eu entendia mais a expectativa daquela família, até a minha forma de conversar com as pacientes, as coisas perguntadas em enxoval. E eu já entendia mais aquele mundo, as expectativas. Depois que eu passei pela experiência de ter, né, de passar por toda a gestação, de ter o filho em si, eu entendi que, quando o pessoal falava que era difícil, que dava trabalho, que realmente era muito mais do que E o primeiro filho, com certeza, dá uma expectativa, filho, né? Tudo novo, né? Apesar de ser médica, de ser obstetra, mas assim, aquela experiência não tem como, é só vivendo pra gente saber como é. E eu já era bem tranquila na primeira gestação. Nessa segunda agora, se eu não era ansiosa, agora que eu não estou mesmo. Tô bem mais tranquila. Gente. Aquela sensação de que eu já sei pelo que eu vou passar. Mas a expectativa é muito boa, tranquila. Acho que mais tranquila. Acho que agora, talvez coisas que aconteceram, coisas que eu não sabia como proceder. Você está tirando de letra. Agora eu já ficaria bem mais tranquila. Como médica e como gravidinha, né? Sim. Segundo filho aí, que coisa mais interessante. E superativa, viu, Alessandra? Então, gente, a doutora estava falando com a gente, gravidez não é doença. Não. Sabe? Quando você tem um acompanhamento, né? Você tem que ter uma organização, né? Para poder se preparar para esse momento, até para engravidar, né? Estar preparada é o ideal. Né? Antes, por exemplo, fazer um planejamento. Tinha uma vida ativa, né? Eu já fazia academia, pilates. Tenho mantido, da minha primeira gestação, eu mantive até 2 dias antes do parto. Só não fiz um dia antes do parto, porque no dia antes eu não treinava mesmo. Dessa vez eu já tenho uma frequência de treino maior. São 5 vezes a semana, eu faço todos os dias, religiosamente, certinho. E com disposição como se eu não estivesse grávida. E a pergunta que não quer calar, você vai escolher, seu parto vai ser normal, cesariano, a priori, como é que vai ser? Tá, eu nunca escondi, desde a primeira gestação, eu optei pela cesárea, apesar de ser obstetra, apesar de saber todos os benefícios. Isso aí é um fator importante da nossa entrevista aqui agora, nesse momento. Foi uma opção minha, realmente eu não queria passar por aquilo, eu não sou hipócrita de falar o contrário, que é porque não teve. E eu acho bacana, né, a pessoa se assumir assim. Sim. Né, colocar para o seu paciente esse posicionamento. Eu gosto muito da previsibilidade, eu precisava de uma data, é uma característica minha. Eu não falo que, eu não aconselho meus pacientes a fazer isso, eu não incentivo, pelo contrário, quem é minha paciente sabe, eu incentivo o parto normal. Agora, quem quer, a gente sabe que tem gente que quer, né? Quem quer, eu explico tudo e a pessoa tem o direito de escolher. Mas nessa gestação agora também, eu vou optar pela cesariana da mesma forma, pelos mesmos motivos. Graças a Deus eu tive uma recuperação muito boa, acredito que resultado do meu estilo de vida mesmo, mas isso não significa que o parto cesariano, porque eu sou obstetra, é a melhor opção. O parto normal é o fisiológico, é o que o nosso corpo está preparado. Apenas foi uma decisão minha, eu não arrependo, vou decidir novamente para fazer isso, mas é uma escolha particular. Mas assim, todo mundo que tiver a mente aberta e quiser se submeter ao parto normal, por muitos e muitos motivos, é muito bom também. O que acontece também, mulheres está preparada para ter o parto normal e na hora ter que mudar e ser cesariano. Sim, né? mas isso não deve desanimar as mulheres, porque a gente tem que entender nesses casos a cesárea como um recurso quando o parto normal não dá certo. E a gente só vai saber quem vai poder ter ou não ter o parto normal é aquela pessoa que se submeter a ele. Não tem como, ninguém prevê isso. E quem teve a primeira gestação e teve que ser cesariana, obrigatoriamente tem que ser uma nova cesariana ou pode ser normal, próxima gestação? É um grande mito, né? Uma vez cesárea isso é que eu sabia, que é mito, né? É um grande mito. É um mito.
depende também do espaçamento, mas assim, teve uma, duas, até 3 cesáreas, pode ter sim um parto normal. Lógico que à medida que você vai tendo mais cesáreas, esse risco fica muito grande. Mais uma, 2 cesáreas, super tranquilo. Ok, gente, olha que maravilha. Eu queria que você deixasse seu arroba. Eu sei que você, inclusive, está contando sua experiência através da rede social, desse momento, quanto gestante, quanto médica, e quem quiser estar te acompanhando, né? Por curiosidade, ou até para pegar algumas dicas, ela tá com o Instagram e tá bem legal, gente. Quem quiser acompanhar, é um momento especial. Também pode estar passando para o telespectador o seu contato, para quem quiser, de repente, né? Quero engravidar, vou procurar a doutora Larissa Bandeira, né? Ela Sim. que é uma médica ginecologista e obstetra e vai ser mãe pela segunda vez, olha que maravilha. Sim. Lá no Instagram eu posto bastante conteúdo sobre ginecologia, obstetrícia, respondo caixinhas de perguntas, então estou sempre à disposição das pacientes, né? Quem quiser conhecer lá e me seguir, o arroba é doutora Larissa Bandeira V. E se quiser entrar em contato lá no consultório, o telefone é 991785676. Então, gente, se você quiser seguir, ó, tá na hora. Uma dúvida para terminar nossa entrevista de hoje, mas eu quero que você esteja aqui mais uma vez esse ano para contar aí dessa segunda gestação e dar mais dicas aí para os nossos telespectadores. Que o papai também, o futuro papai, ou papai de segunda viagem, terceira viagem, também fica curioso, eu tenho certeza, né? E a família também, todo mundo fica nesse momento de espera, né? Desse ser novo que vai ser luz no ambiente, na família, né? Que vai chegar nesse momento. Eu vejo dessa maneira, é um ser de luz que está chegando no momento, Sim, naquele lá. A criança é né? maravilhosa, é muito lindo. Então, eu quero que você tire uma dúvida. Mulheres grávidas não menstrua. De forma alguma, acontece um fato ou outro que pode vir a menstruar, ou então tem um sangramentozinho, não propriamente a gente fala menstruação, mas um sangramentozinho. Como proceder nesse momento, ou acaso que já aconteceu e a pessoa conseguiu segurar essa gravidez normalmente? Na verdade, grávida não menstrua. Então, quem estiver grávida e tiver algum sangramento, está tendo algum sangramento relacionado à gestação. Pode ser que não tenha nenhum significado, pode ser que tenha. No inicinho da gestação, a gente pensa muito em ameaça de abortamento. Na maioria das vezes, vai passar e vai dar tudo certo. Em alguns casos, vai evoluir para alguma perda ou vai ter que ter um acompanhamento um pouquinho diferenciado. Mas assim, não normalize sangramento na gestação. Sangramento na gestação nunca é normal, não é menstruação, mas não significa que vai ser um problema e que aquela gestação não vai evoluir. Aí, gente, tá vendo? Não é menstruação, sangramento nem sempre é algo tão preocupante, mas não deve deixar de tem que ser avaliado, não pode ser avaliado É. e tudo mais. Porque muita gente tem essas dúvidas, né? Essa Sim. pergunta, às vezes falam um detalhe no nome faz toda a diferença, né? Sim. Um sangramentozinho significa uma menstruação, logicamente. Mas Sim. esse detalhe tem que ser olhado com muito significado. Gente, foi bom demais tê-la aqui, né? Quero poder recebê-la. Manda imagens sua. Você vai grava uma imagem lá pra gente do dia da sua gestação, quem sabe, de repente, Sim. você libera aí pra gente mostrar para os telespectadores. Tá? Vai ser muito bacana e a gente vai ficar muito feliz. Um ótimo parto para você, né? A gente quer ter a oportunidade de estar com você mais vezes para dar dicas aí para nós mulheres, para nós telespectadores. É isso, doutora. Felicidade para você. Obrigada, muito obrigada. Alessandra, agradeço o convite, foi muito bom o nosso bate-papo e sempre que precisar, estou à disposição. Uma ótima noite para você, doutora Larissa. Obrigada, boa noite. Então, gente, conversamos aí com a doutora Larissa, agora nós vamos de Localiza MOC, nós vamos falar do Sebrae, nós vamos falar, inclusive, do Reload, que vai acontecer agora no dia 21 e 22 de julho. Então, fica aí com a gente, porque tem muita coisa boa por vir no programa Ponto G, através da Gazeta Norte Mineira. Vem comigo.